Oséias. O texto que foi lido nessa introdução também foi muito bonito, mas eu gostaria que você observasse Oséias, capítulo 6, e o versículo de número 3, apenas a parte A, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você colocou em seu coração? Oséias 6, 3, parte A, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Eu gostaria que nesse momento você se concentrasse nessa questão. Eu não vou me ater muito a respeito do Oséias ou da sua história, mas eu quero que você atente para cá, justamente nessa questão que ele vai colocar em destaque: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Observe, a partir do momento que Deus começa a revelar os seus mistérios para o homem, até então o homem ele vivia como se fosse com os olhos cegados. Nós podemos entender que no século 21 que estamos vivendo é um século privilegiado, porque nós temos o conhecimento do Senhor através da sua palavra. Mas nós entendemos que no século de número 15 e 17 foi um século que foi bastante pesado, porque muitas pessoas elas não tinham a facilidade de ter a Bíblia Sagrada em suas mãos. Muitas pessoas não tinham conhecimento das Santas Escrituras e por isso muitas pessoas se perdiam, muitas pessoas eram assassinadas, muitas pessoas fracassavam, porque a Bíblia Sagrada era como se fosse um livro perigoso. A Bíblia Sagrada era como se fosse um livro oculto, que ninguém poderia chegar e explorar ele. Mas nós louvamos a Deus que o tempo foi passando e agora você percebe que Deus ele abriu o leque da revelação. A partir do momento que você vê Cristo Jesus se manifestando na terra, você vê ele vindo como homem, a sua imagem e a sua semelhança. Mas o que chama a atenção aqui é justamente que esses profetas que antecederam, esses profetas que profetizaram a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, eles não tinham uma noção de quando isso ia acontecer, de quando isso ia ser revelado. Só que a sua mensagem, a sua palavra foi tão impactante que chegou até nós. Eu estava conversando com a minha esposa um dia e ela me perguntou o seguinte: como é que nós estamos vivendo a Bíblia Sagrada, se pode ter algum erro, pode ter alguma situação de erro, porque o tempo foi muito extenso, o tempo foi muito grande. Aí eu dei um exemplo simples, porque você tem que compreender nas coisas simples, porque a palavra de Deus é simples. Observe, quando uma mãe ela gera o seu filho, é interessante que ela carrega 9 meses na barriga, não é verdade? Ela vem ali com todo cuidado, ela vem ali com todo amparado. De repente, quando aquele filho nasce, você percebe que ela vai dobrar o cuidado. Naquele momento você percebe que ela vai zelar do filho, que ela vai zelar daquela criança, daquele ser que nasceu. Ela vai alimentar, ela vai banhar, ela vai cuidar, ela vai proteger. Pois bem, a palavra do Senhor é como se fosse esse filho, essa criança que é dada para ser cuidada. No tempo que foi passando, no tempo